Olá, família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Rapaz, já aí tudo de novo agora, de novo, mano. Meus irmãos, porque eu resolvi fazer uma série de vídeos durante essa semana sobre o tema que a gente abordou, né? Que é regularidade, reconhecimento, né? E ontem eu fiz um vídeo que também não fugiu, foi um vídeo de manifesto, né? Um vídeo mostrando de fato que devemos desmistificar certas mentiras que são faladas na maçonaria e que a gente tratou em relação ao ritual que é feito à parte e fugindo da originalidade da maçonaria simbólica. E essa semana nós vamos falar nesses vídeos sobre esse tema, né? E eu gostaria de trazer novamente a lembrança, né, para vocês, aqueles que assistiram o meu vídeo Regularidade de Origem, onde nós abordamos os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. E se você observou e atendeu para o quinto ponto, né, onde fala em relação à liberdade administrativa e autonomia das obediências maçônicas em relação aos graus simbólicos, né? E que isso é bastante interessante, que se deve observar, que aí dentro desse vídeo que hoje nós iremos abordar, você vai ficar riquíssimo em conhecimento. Veja, meus irmãos, a maçonaria, como diz o quinto ponto, né, do reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, a maçonaria simbólica, a maçonaria de regularidade de origem, digamos assim, vamos usar essa gramatura, né, abre aspas, a maçonaria verdadeira é a maçonaria que consiste em 3 graus maçônicos: aprendiz, companheiro e mestre. Essa maçonaria que compõe esses 3 graus simbólicos é a maçonaria verdadeira, digamos, certo? Não vamos fazer aqui um absolutismo. Eu sempre gosto de deixar a correlata, mas vamos trabalhar em cima dessa matéria, que seja a maçonaria verdadeira. Então você estuda esses 8 pontos de reconhecimento e se você observar, você não vai ter ali a existência de originalidade, de uma regularidade, de uma maçonaria filosófica, né? Você não vai ter nenhum ponto desses 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra fazendo apresentações em relação a uma maçonaria simbólica. Você vai ter sim. Você vai ter, como o quinto ponto fala, você vai ter um chamamento, ou seja, uma advertência para a maçonaria simbólica, segundo as suas obediências, segundo as suas potências, que ela não deve se permitir a intromissão de um conselho filosófico, ou seja, que venha se meter em relação à maçonaria simbólica. Então nos faz entender que os graus filosóficos de um conselho filosófico, podemos assim fazer uma afirmação de que não é uma continuidade, como querem fazer nós acreditarmos que seja a maçonaria simbólica, seja uma continuidade da maçonaria, perdão, eu me perdi aqui um pouco, que a maçonaria filosófica seja uma continuidade da maçonaria simbólica. É só você ter o senso crítico, o senso comum. A maçonaria simbólica, ela se fecha, digamos assim, ela termina no 3º grau da maçonaria. A maçonaria filosófica é algo totalmente à parte, é algo totalmente opcional, é algo que não está correlato com a maçonaria simbólica. Beleza? Dá um tempo aí. Agora vamos falar do assunto que eu falei ontem. Veja só como vai encaixar. Já que a maçonaria simbólica, nós entendemos, nós aprendemos que ela é vivenciada por 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre, e que os rituais praticados nessa maçonaria simbólica
é o ritual de iniciação, é o ritual de elevação e o ritual de exaltação. Acaba por aí, ou seja, se finda por aí. Aonde é que dentro desses 8 pontos de reconhecimento, de regularidade de origem, aparece um outro ritual que hoje é vivenciado pelas grandes lojas nacionais e pelo grande joente do Brasil, que chama-se de ritual de instalação de um mestre maçom. Aonde é que está inserido aí? Me diga, aonde está dentro dessa regularidade de origem um quarto ritual? Me responda, seja crítico, seja questionador, se questione, chegue para o seu venerável mestre, chegue para o seu grão-mestre e procure explicações. Diga assim, olha meu grão-mestre, eu ouvi o canal Vamos Viver Maçonaria, do Jair Gomes, que ele fez esse questionamento. E ele fez essa afirmação que a maçonaria simbólica, ela é 3 graus simbólicos. E ele faz digamos assim, uma interpretação verídica do texto e que de fato você não consegue ver ali brecha para um quarto ritual. Um quarto ritual. Daria a entender que um quarto ritual seria um quarto grau. Não dá a entender? E que na criancice de muitos maçons hoje da maçonaria brasileira acreditam, por não conhecer os fatos e a causa, acreditam, por ele passar por esse ritual à parte, né, eles galgam um outro grau que eles denominam como mestre talado. Veja onde foge totalmente da originalidade, da regularidade maçônica dos graus simbólicos. Eu vou aqui te dar mais luz a esse caminho. Todo maçom sabe, todo maçom vivencia, que quando a gente vai para uma reunião de uma loja simbólica, nós temos um livro de presença. Está escrito lá, Augusta e respeitável loja simbólica, guerreiros da luz e da liberdade. Ou seja, você vai assistir, você faz parte de um grau filosófico, de uma maçonaria, de um conselho filosófico, que não tem nada a ver com a maçonaria simbólica. São duas administrações divergentes, certo? O prato que a maçonaria simbólica come não é o mesmo prato que a maçonaria filosófica come. Ou seja, são duas coisas divergentes. Como diz o 5º ponto, um conselho filosófico não pode se meter na autonomia da maçonaria simbólica. E aí a correlata deve ser respeitada. Ou seja, nem a maçonaria simbólica se mete no conselho filosófico, nem o conselho filosófico se mete nos graus simbólicos. Então você vai em uma loja simbólica, onde está bastante especificado no livro de presença. Você vai colocar o seu sim, muitos livros têm o seu sim, você vai colocar o seu nome por extenso e você vai colocar o seu grau. E lá vai ter, muitos livros de presença tem, o grau 1, o grau 2, o grau 3. Ou então, muitos livros tem, coloca o seu grau, o grau que você pertence. E aí, qual é o grau que você detém da maçonaria simbólica? Maçonaria simbólica. Qual é o grau? Aí você é aprendiz, você coloca aprendiz. Você é companheiro, você coloca companheiro. E você é mestre, você coloca mestre. Aí tem uns danadão que acham no direito e no dever de colocar MI, como se o mestre instalado fosse um grau simbólico, fugindo assim da regularidade de origem. Ou seja, devera sim o mestre, que é o venerável da loja, que ele hoje está instalado, veja bem, vou já chegar onde você quer que eu chegue, que está instalado como venerável mestre, ele colocar mestre maçom, porque ele é um mestre maçom. Ele está como venerável mestre. Ele não vai se perpetuar no cargo de venerável mestre. Ele ali vai exercer o cargo de venerável mestre por um determinado tempo,
até terminar, ele vai passar o legado para outro mestre maçom, que vai ocupar esse cargo. Então, a partir do momento que você deixa a venerância, você retorna de fato o que você é, mestre maçom. E todos nós sabemos que estudamos maçonaria, que mestre instalado não é um grau maçônico. Então, por não ser um grau maçônico dentro da maçonaria simbólica, não haveria necessidade de haver uma prática ritualística, como eu falei ontem, de forma tendenciosa para que exija dos membros de uma maçonaria simbólica vá cobrir o templo, para que haja dentro da maçonaria simbólica um ritual à parte, denominado ritual de instalação de mestre maçom. Como eu falei ontem, no vídeo de ontem, foi algo implantado pelas grandes lojas nacionais e que logo, em 1968, muitos anos depois, foi adotado também pelo Grande Oriente do Brasil. Esse ritual de mestre, esse ritual de instalação de mestre que pede que a maçonaria simbólica seja desfeita, a partir do momento que você pede para que o mestre maçom cubra o templo, você se desfez a maçonaria simbólica. Você saiu da energia, da egrégore, da regularidade de origem da maçonaria simbólica, ou seja, não existe mais mestre maçom dentro daquele templo. Isso é só você ser um pouco racional e entender o que consiste de fato a originalidade maçônica. Então o que vai ter ali naquele momento que os mestres saem do templo? Um ritual à parte, um ritual feito de forma a qual venha agregar aquelas pessoas que estão ali. Mas naquele momento ali não é mais maçonaria simbólica. A maçonaria simbólica consiste na vivência, na ritualística dos 3 graus simbólicos da maçonaria. O ritual de mestre, o ritual de instalação de mestre, que hoje é usado pela Grande Loja, pelos Grandes Orientes, não pertence à maçonaria simbólica. E muito menos à maçonaria filosófica. Pelo fato de que, vamos lá, agora vamos tratar desse assunto em relação à maçonaria simbólica e maçonaria filosófica. Sabemos nós outros, como nós temos falado durante essa semana, que a maçonaria simbólica, ela é soberana, ela é absoluta em relação aos 3 graus simbólicos. Digamos que agora, os maçons dos graus simbólicos, eles são ansiosos, desejosos de fazer os graus filosóficos em uma outra organização, em uma outra potência, outra, digamos, outra vivência de maçonaria que se denomina maçonaria filosófica. A perguntinha é, essa maçonaria filosófica está dentro da regularidade de origem da maçonaria simbólica? Não. Está dentro da sua regularidade. Ela teve o seu início, ela teve a sua originalidade, mas totalmente fora dos padrões de reconhecimento e regularidade da maçonaria simbólica. Ela tem outra regularidade, outra origem, outra dinâmica de se trabalhar e etc. E os maçons dos graus simbólicos, mestre maçom, eles estão livres para galgar essa gramatura de maçonaria simbólica e prosseguir aos estudos assim desejados. Mas o que se vende para você? O que se vende para você é que a maçonaria filosófica é uma continuidade para que o maçom venha se tornar, digamos assim, um indivíduo perfeito, digamos, por meio do conhecimento filosófico, e que o ápice da maçonaria não seria a maçonaria simbólica, mas sim a maçonaria na sua continuidade filosófica. Isso foi uma mentira inventada, um condicionamento aplicado, a qual eu já falei muitas vezes aqui, se trata de política maçônica, foi os motivos que deram a primeira incisão da maçonaria brasileira por causa de um conselho filosófico do rito escocês antigo e aceito,
onde houve a primeira incisão da maçonaria brasileira por intromissão de um conselho filosófico, que não tem nada a ver com maçonaria simbólica. Isso não quer dizer, meus irmãos, que vocês não tenham total liberdade de continuar esses estudos, mas maçom de loja simbólica não tem nada a ver com maçons de lojas filosóficas, são duas coisas distintas. Por exemplo, se eu aqui, mestre maçom, desejoso de fazer parte de um conselho filosófico, fazer as maçonarias, ou seja, os graus filosóficos, eu tenho toda a liberdade de fazer, certo? Tenho toda a liberdade de fazer. Vou lá e tal. Ah, não, já, mas não pode fazer no conselho filosófico fulano. Tem uns conselhos filosóficos, digamos assim, dentro da matéria que vocês gostam de falar, espúrios, né? Tem coisa aqui. Então eu vou lá e faço os conselhos, os graus filosóficos. Eu, particularmente, nunca farei graus filosóficos, pelo fato que eu já falei em meus vídeos, né? Eu já li todos os rituais, né? Já li todo o grau 4 ao grau 33, já li o ritual de mestre instalado, esse ritual aplicado pela Grande Loja e pelo Grande Oriente. Não vejo, só vi significado, não vejo vivência na horizontalidade, não vejo verticalidade, só vejo significado, só vejo mercantilismo. Ou seja, para você fazer os graus filosóficos hoje, eu acredito que esteja na sua totalidade em torno aí de quase 30 mil reais, porque depende do conselho filosófico. Você vai ter que viajar para outro estado. Por exemplo, eu moro aqui no Ceará, quiser fazer os graus filosóficos do Rita Doramito, mais próximo para mim aqui é Natal. Eu tenho que ir para Natal, gastar com passagem, vai sair em torno de 30 mil reais. Ou seja, é para uma elite, é de fato para aqueles que querem se pavonizar, ou seja, se mostrar que tem tal plenitude, digamos em aspas, né? Fizeram os graus filosóficos. Eu só queria que todo maçom que faz os graus filosóficos de fato se torne maçons, se torne mais humano, se torne mais amoroso, se torne mais pessoas mais tolerantes, se torne pessoas de fato mais altruístas. Mas o que eu vejo, quanto mais grau na maçonaria você cresce, mais arrogante e mais prepotente você se torna. Então eu não vejo nada de virtuoso, eu não vejo nada de que possa me engrandecer. Como eu já falei para você, eu li todos os rituais, só vi significado, não vi nada que pudesse me engrandecer, né? Então eu preferi parar de fato na maçonaria simbólica. E outra coisa interessante, meus irmãos, que você deve atender, segundo o quinto ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Olha, ela diz que a maçonaria simbólica ela deve ser autônoma, ou seja, a potência deve ser estar totalmente toda a autoridade sobre os graus simbólicos da maçonaria. Ou seja, essa potência maçônica, ela não pode dividir o seu poder com nenhum conselho filosófico, com nem nada que venha de fora, com outra potência. Ela tem que ser absoluta em si mesma. Isso quer dizer, meus irmãos, que se eu decidir, por exemplo, nós aqui, que vamos ser uma potência maçônica, Grande Loja Unida do Estado do Ceará, decidirmos não vivenciar esse ritual de mestre instalado, que os mestres maçons passam na Grande Loja e no Grande Oriente, a gente decidir não praticar esse ritual, é um direito nosso. Ninguém pode chegar aqui e dar pitaco, segundo a própria regularidade de origem da Grande Loja Unida da Inglaterra, que não trata, você lê os 8 pontos, não trata em nenhum momento que há um quarto ritual, certo? Tudo isso aí é especulação. Não há um quarto ritual, não há um ritual como a gente sabe que foi criado, né? Que hoje ou seja, é vivenciado, ritual de poupas, ritual de funeral, ritual de jantar ritualístico, ritual de casamento, tudo isso aí foi criações da maçonaria especulativa. Mas a maçonaria simbólica, ela compõe só 3 rituais. 3. Então cabe a nós, de uma obediência, né, que é autônoma, autossustentável por ela mesma, adotar tais rituais ou não. Assim também vocês têm o direito de adotar
também, sim ou não, ou seja, adote e assim viva a vida de vocês, assim como a gente resolveu tirar de nós outros esse ritual de instalação. Assim como nós, ó, eu canso de repetir aqui, a gente não cobra por elevação, a gente não cobra por iniciação, a gente não cobra por exaltação. É um direito da potência maçônica, mas eu não posso aqui chegar e dizer para você que você não possa cobrar. Cobre, certo? Outra coisa interessante que é bom a gente salientar, Jair, você me pergunta, Jair, quando você tiver uma terceira loja, que a gente já vai fundar uma segunda loja, vamos falar dessa segunda loja. Jair, quando essa segunda loja, ela vai ter a mesma autonomia, a mesma autoridade que a primeira, digamos, Jair, se a segunda loja, ela resolver, segundo os seus membros que vão fundar, resolver cobrar por iniciação, a grande loja unida do estado do Ceará vai permitir que elas façam isso? Sim. Sim, não vou tirar a liberdade não, meu irmão. Assim como eu tenho liberdade, eu não vou tirar a liberdade do outro. Se aqueles irmãos da segunda loja, eles acharem salutar e querem cobrar por iniciação, cobre. Que querem cobrar por elevação, cobre. Toda loja ela vai ter a sua autonomia. Assim como a potência tem a sua autonomia, a loja também terão total autonomia como eles vão administrar os graus simbólicos que eles vão vivenciar. O que vai acontecer é que a grande loja ela vai supervisionar a questão dos graus simbólicos. Agora, como os irmãos vão viver financeiramente, é um problema interno de cada loja. A loja vai ter a sua liberdade. Eles podem cobrar por iniciação, poderão cobrar por elevação e exaltação, etc. Poderão. A Guerreiros da Luz, que é a primeira loja, ela optou trabalhar dentro dessa matéria de não cobrar. Mas se a segunda, a terceira, a quarta, a quinta quiserem, elas terão esse direito. O que a potência maçônica vai fazer é administrar os graus simbólicos, verificar se de fato os irmãos estão trabalhando dentro da originalidade, dentro da regularidade. Agora, como eles estão vivendo a vida financeira deles, aí é um problema individual de cada loja. Não é simples? Isso que é liberdade. E a questão de instalação, aí não. Aí já está no nosso regimento que toda loja maçônica, o seu venerável será empossado. Não haverá ritual fugindo assim da originalidade, da regularidade de origem da maçonaria simbólica. Não vai haver um quarto ritual. O que vai haver são 3 rituais simbólicos. Quarto ritual não pertence à maçonaria simbólica. Para um bom entendedor, para uma pessoa inteligente, uma pessoa flexível, uma pessoa que gosta de pensar, mais claro do que isso, meus irmãos, é impossível. Maçonaria simbólica se divide em 3 graus. Outro ritual, ritualístico, que vá dar ortogação a algo fora disso, é pura, foge totalmente da regularidade de origem. São coisas inventadas pelas potências nacionais que, diga de passagem, está totalmente dentro dos seus direitos, mas está fora da regularidade de origem. Contra fatos, não há argumento. Te amo sem te conhecer.